Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Citações de Ellen White, maliciosamente usadas para tentar apoiar a Trindade, parte 6. Vamos analisar a seguinte citação de Ellen White. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo, estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo, que apresenta seu sangue derramado, desde a fundação do mundo. O Espírito opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graças. A gratidão, que dimana de nossos lábios, é resultado de tocar o Espírito às cordas da alma, em santas memórias, despertando a música do coração. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 344. O apóstolo Paulo também escreveu que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26. Pergunta: o Espírito Santo é um outro Deus, e também intercede por nós? É isso que Ellen White e o apóstolo Paulo estão dizendo nesse texto. Será que existem dois intercessores? Observe esses dois textos de Ellen White. Os que sinceramente buscam a verdade, pesquisarão cuidadosamente, à luz da palavra de Deus, as doutrinas a eles apresentadas. Atos dos Apóstolos, página 232. Aquele que tem conhecimento de Deus e de sua palavra, sabe que a palavra de Deus é verdade, e a verdade jamais pode contradizer-se. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 699. Então precisamos examinar cuidadosamente, pois a palavra de Deus não pode contradizer-se. Ela diz que só existe um intercessor, que é Jesus Cristo. Assim, a questão é: temos dois intercessores? A resposta é um sonoro não. Ellen White e Paulo deixam claro que eles não acreditavam assim. Note suas palavras enfáticas. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Não pode haver nenhum outro. A palavra mediador também significa intercessor. Veja, Hebreus 7, 25 e 12, 24. Não há, senão um mediador, entre Deus e o homem. Cristo, unicamente, é o caminho, a verdade e a vida. Meditação matinal de 1965, página 82. Ele, Cristo, o portador dos pecados do mundo, é o nosso único mediador de reconciliação com um Deus Santo. O Instrutor da Juventude, 11 de fevereiro de 1897. A Bíblia e os testemunhos são claros que só existe um intercessor. Então, quem é esse Espírito que intercede? A palavra santo não aparece no idioma original. As palavras o Espírito Santo não são mencionadas por Paulo neste verso, apenas a palavra Espírito. E não diz também que esse Espírito está intercedendo diante de Deus. A palavra semelhantemente, do verso 26 de Romanos 8, está ligada aos versos anteriores, que dizem respeito ao Espírito de Cristo, habitando em nós. Observe. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês. Romanos 8, versos 9 e 10. O Espírito de Cristo nos adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8, verso 15. O Espírito de Cristo intercede em nossas orações, provocando em nós desejos mais elevados e santos do que podemos expressar por meio de palavras, mas que só podem ser expressos através de suspiros e desejos.
E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Gálatas 4:6. A palavra intercede que aparece nesse verso é a palavra grega uperintogchanei. O Comentário Bíblico Adventista, volume 6, diz o seguinte: intercede, do grego uperintogchanei. Esta é a única vez que este verbo composto aparece no Novo Testamento. A forma mais simples, entogchanei, aparece 5 vezes e significa encontrar-se com. Assim, Paulo e Ellen White nos diz que Cristo vem encontrar-se conosco, através do seu Espírito, sua onipresença, o qual pode ouvir o clamor mais débil, lendo cada murmúrio de nossos corações. Quando somos incapazes de se expressar adequadamente, o nosso gemido é interpretado pelo Espírito de Cristo, no lugar das palavras que não podemos expressar. É Cristo quem sonda nossos corações. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Apocalipse 2, verso 23. Somente Cristo está qualificado para ser nosso intercessor, pois somente Ele morreu por nós, e é nosso sumo sacerdote. Hebreus 2, verso 17, e 3 verso 1. Somente Cristo pode ajudar nossas fraquezas. Hebreus 4:15 e 5:2. Paulo nos diz ainda que Cristo Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Não pode haver outro mediador ou intercessor. 1 Timóteo 2, verso 5. Paulo e Ellen White estão simplesmente nos dizendo que Cristo, pelo seu Espírito, intercede por nós e nos ajuda a saber como orar. Essas orações, inspiradas por seu Espírito, são apresentadas ao Pai, por nosso único intercessor. Assim, Cristo está fazendo um duplo trabalho de intercessão. Ele está fisicamente no céu, e pelo seu Espírito, Ele está em nossos corações. Só assim, Cristo pode ser um verdadeiro mediador e intercessor. Efésios 2, verso 18. Temos apenas um canal para nos aproximarmos de Deus. Nossas orações podem chegar a Ele apenas através de um nome: o Senhor Jesus, nosso advogado. Seu Espírito deve inspirar nossas petições. Nenhum fogo estranho deve ser usado nos incensários que serão balançados diante de Deus, em seu santuário. Assim o Senhor mesmo deve acender em nossos corações o desejo abrasador, se nossas orações forem aceitas por Ele. O Espírito Santo, que está dentro, deve fazer intercessões por nós, com gemidos inexprimíveis. Review and Herald, 9 de fevereiro de 1897. Maravilhosa afirmação. O Espírito Santo não está intercedendo por nós diante de Deus, como muitos estão dizendo. Ellen White claramente diz que o Espírito Santo está dentro, fazendo intercessões por nós. É o Senhor mesmo que acende nossos corações. Nossas orações vêm através de apenas um canal, não 2. Esse canal é o nosso Senhor Jesus. O Espírito de Jesus nos inspira a orarmos. Quem é esse Senhor? É Jesus, ninguém mais. É claro que somente Cristo é quem inspira nossas petições. Jesus as atrai e as apresenta diante de seu Pai no céu. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra, o desejado de todas as nações, página 166. Quantos ministros são mencionados aqui? Não é só o único ministro, o Senhor Jesus. Sim, porque é um só mediador, entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, verso 5. Esse mediador trabalha em 2 níveis. Ele está no céu, em seu corpo humano, intercedendo diante do Pai. E ele, o mesmo Jesus, está em nossos corações pelo seu Espírito. Mas é o único e o mesmo Jesus
em ambos os casos, que está no céu, e que também está em nossos corações. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1, verso 27. Mas Cristo é tudo, e está em todos. Colossenses 3, verso 11. Sim, Cristo está no céu, e também está em nossos corações, através de seu Espírito Santo. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, 18. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Cristo está em vós. Romanos 8, 10. Cada um desses textos diz claramente que é Cristo que está em nós, não outra pessoa. No entanto, Cristo não está em nós em sua forma humana, mas ele está em nós pelo seu Espírito, pois ele é carne. João 1, 14, e também é Espírito. 1 Coríntios 15, 45. Nós não temos dois intercessores, temos apenas um, o homem Jesus Cristo. Não existe dois mediadores. Porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 5. Porque somente um mediador, somente Jesus, poderia ser o mediador entre Deus e o homem. Review and Herald, 3 de abril de 1894. Jesus, unicamente, é nosso Redentor, nosso advogado e mediador. Nele, reside nossa única esperança de perdão, paz e justiça. Sinais dos Tempos, 22 de agosto, de 1892. Confirmado. Há somente um mediador, entre Deus e o homem, e não um segundo, como um terceiro ser. Se o Espírito Santo fosse outro ser, teríamos dois mediadores, entre Deus e o homem, tornando a Escritura uma mentira. Assim, ou temos dois mediadores, entre nós e o Pai, contradizendo 1 Timóteo 2, 5. Ou o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Mas a Bíblia, e o Espírito de profecia, afirmam categoricamente que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, e também é o Espírito de Cristo. E por isso Jesus poderia dizer: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Pelo Espírito do Pai, e do Filho. Virão, e farão sua morada com você. João 14, 23. The Bible Echo, 15 de janeiro, de 1893. Se o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, não temos problemas. Mas se o Espírito Santo fosse outro ser, teríamos dois mediadores, entre Deus e o homem, tornando a Escritura uma mentira. Mas como não é, tudo esclarece. Portanto, o Espírito Santo não pode ser um outro ser literal, como o Pai e o Filho. O Senhor sabe tudo sobre seus servos fiéis. Ele os conforta com sua própria presença. O desejado de todas as nações, página 669. Cristo anda invisível pelas nossas ruas. Vem a nossos lares, com mensagens de misericórdia. Ele acompanha a todos quantos estão buscando ministrar em seu nome, a fim de com eles cooperar. Ele está no meio de nós, para curar e abençoar, se o recebemos. A Ciência do Bom Viver, página 107. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado a todos os homens, para dar-lhes autossuficiência, que através de sua graça, podemos ser completos nele. Manuscript Releases, volume 14, página 84. O Espírito de profecia está simplesmente dizendo que Cristo em sua forma humana está na presença de Deus, intercedendo em nosso favor, ministrando seu sangue, enquanto por seu Espírito, ele está ministrando a seu povo sobre a terra, trabalhando em seus corações, atraindo orações e arrependimento, louvores e ações de graças. Ao fazer esse duplo trabalho, ele é verdadeiramente um mediador,
tocando-nos e conectando-nos com Deus. Observação: o Espírito de Cristo não pleiteia em nossos corações, como ele faz no santuário. Pois no santuário, ele apresenta seu sangue, derramado desde a fundação do mundo. Temos apenas um canal para nos aproximarmos de Deus. Nossas orações podem chegar a Ele apenas através de um nome: o Senhor Jesus, nosso advogado. Seu Espírito deve inspirar nossas petições. Nenhum fogo estranho deve ser usado nos incensários que serão balançados diante de Deus, em seu santuário. Assim o Senhor mesmo deve acender em nossos corações o desejo abrasador, se nossas orações forem aceitas por Ele. O Espírito Santo, que está dentro, deve fazer intercessões por nós, com gemidos inexprimíveis. Review and Herald, 9 de fevereiro de 1897. E para que fique claro, que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. A concessão do Espírito é a concessão da vida de Cristo. Ele imbui o recebedor com os atributos de Cristo. O desejado de todas as nações, página 805. Impedido por sua humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte pessoalmente. Era, portanto, para sua inteira vantagem que ele deveria deixá-los ir ao seu Pai, e enviar seu Espírito para ser seu sucessor sobre a terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade, e independente dela. Ele representaria ele mesmo, como presente em todos os lugares, por seu Espírito Santo, como onipresente. Manuscript Releases, volume 14, página 23. O Pai dá-nos o Espírito através de Jesus. Cristo, e somente Cristo, é o único que permanece diante do Pai e pleiteia seu sangue em nosso favor. Ele é nosso único mediador e intercessor. Louvado seja seu nome. Próxima citação que vamos examinar. Cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos coobreiros de Deus. Evangelismo, página 617. Será que essa declaração está falando de uma trindade de três seres, co-eternos? Este será o assunto do próximo vídeo. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.